Seria Jesus uma lenda? Primeira carta de João, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo fala: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Esse versículo aqui de 1 João, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ele confirma a realidade do testemunho dos apóstolos. E lá em Pedro confirma também a realidade do testemunho dos profetas, que apresentavam a Cristo como uma luz que alumia em lugar escuro, mas ainda certamente não uma revelação completa, como nós temos hoje. E lá Pedro adverte na sua epístola, que nós não seguimos fábulas, não seguimos historinhas, não seguimos teorias a respeito de quem é a pessoa de Cristo. E João confirma aqui, deixando muito claro isso: o que vimos com os nossos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa é a verdade real. Não se trata de uma filosofia, não se trata de uma lenda, como alguns gostam de dizer, né? Que Jesus é uma lenda, é uma história que inventaram para poder criar uma seita de cristãos. Nada disso. João deixa muito claro que eles viram, eles ouviram, eles tocaram essa pessoa bendita que é o Senhor Jesus, que é o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, o Verbo de Deus, feito carne, vindo habitar entre nós. E eu me lembro sempre daquele livro que depois foi transformado em filme mais de uma vez, né? A primeira versão foi no cinema mudo ainda, mas depois teve uma de Hollywood bem famosa, que foi Ben-Hur. O autor do livro, Ben-Hur, viveu no século XIX, e ele era um cético. E ele começou a ler a Bíblia porque ele queria escrever um livro para provar que Jesus era um mito, era uma lenda. E ele se converteu no processo, na leitura da Bíblia, ele se converteu. Você vai abrir a Bíblia, você tome cuidado, porque é o poder da palavra de Deus. Esse poder que, como uma espada de dois gumes, pronta a dividir medula e ossos e medulas. É o poder de Deus, a palavra de Deus. E ele se converteu, o autor do livro Ben-Hur. E nesse livro ele conta a história de um personagem fictício que ele criou, mas que se passa justamente nos tempos em que Jesus estava andando aqui na Terra. Então, quem viu o filme, né, deve se lembrar que nunca é mostrado o rosto de Jesus. Aparece os pés, aparece de costas, aparece contra um sol muito brilhante, então não dá para enxergar o rosto. Isso aí porque ele, no seu testamento, ele exigiu que quem fizesse alguma obra baseada no seu livro, na sua novela,
não mostrasse o rosto de Jesus, não apresentasse como ele era realmente. Isso é uma coisa importante também para nós hoje, né? Eu sempre recebo perguntas do tipo, Jesus era negro, Jesus era branco, Jesus era mulato, como que ele era? E aí eu vou para aquela passagem de Coríntios, que diz, agora não conhecemos, né, mas ninguém segundo a carne. E se conhecemos a Jesus segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. Ou seja, não tem importância alguma, não tem nenhum significado hoje você pensar qual era a cor da pele do Senhor na terra. Porque nós não o conhecemos mais dessa maneira como ele esteve aqui. Nós o conhecemos agora glorificado pela fé, olhando para o céu, nós o conhecemos em glória. Aquele que um dia foi feito por um pouco menor que os anjos, agora está em glória sobre todas as coisas, até que os seus inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés. Esse é o Senhor que nós conhecemos. E é muito interessante que esse autor, que realmente se converteu, né, porque ele teve esse cuidado até de não querer que as pessoas vissem uma imagem de um homem, de um ator, esse autor conheceu realmente que Jesus não era uma lenda, mas um fato. E o testemunho dos apóstolos são um fato. Nós costumamos comprar jornais que são escritos por homens, jornais e assistir telejornais que têm seus scripts escritos por homens, e às vezes a gente até acredita no que eles dizem, mas nós não vimos. E nem mesmo o jornalista viu, às vezes ele se baseia no relato de alguma testemunha de um fato que aconteceu e tal. Nós não vimos, nós não estamos lá, nós não sabemos, mas a gente acaba acreditando. Agora, a Bíblia é o jornal de maior credibilidade que você vai encontrar, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo e os apóstolos efetivamente viram o Senhor. Quando ele fala lá em Pedro, no Monte Santo, ele está se referindo àquele dia em que o Senhor subiu com Pedro, Tiago e João a um monte, e lá ele foi transfigurado, e apareceram ao lado dele Moisés e Elias, conversando sobre a sua morte, que iria acontecer em Jerusalém. Eles estavam lá, esses 3 homens, muito assustados, muito apavorados com o que eles estavam vendo, mas eles enxergaram algo que a homem nenhum foi dado enxergar até ali. O Senhor em glória, aparecendo, transfigurado, emitindo luz. E inclusive os dois servos que eram apreciados, de grande apreço em Israel, Moisés e Elias, um deles representando Moisés, aquele que morreu, mas o seu túmulo não foi revelado para não ser transformado num lugar de peregrinação ou de adoração de ossos, coisa assim. E Elias que não morreu, Elias que foi arrebatado ao céu diretamente, sem passar pela morte. Então, quando nós lemos os testemunhos dos apóstolos, podemos crer que é o jornal mais verdadeiro que existe. Você pode duvidar das notícias do telejornal ou dos jornais de papel, mas não dá para duvidar daquilo que nós lemos no testemunho dos apóstolos. Às vezes a gente poderia perguntar qual a razão de conhecermos essas coisas. Com que finalidade os apóstolos escreveram tudo isso a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo? A resposta está no versículo 4, aqui de 1 João capítulo 1. Versículo 3 primeiro: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo ou a vossa alegria se cumpra. Um objetivo na vida de todo ser humano é alegria, é encontrar felicidade, encontrar um gozo nesta vida. E é basicamente para isso que os apóstolos escreveram, para que tivéssemos alegria em Cristo, né? Esse versículo aqui é um dos 4 versículos na Bíblia
no Novo Testamento pelo menos, que nos falam de uma alegria plena, de uma plenitude de gozo. Um é no capítulo do Evangelho de João, capítulo 15, onde nós encontramos o gozo, a alegria pela obediência. Capítulo 15 de João, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, e aqui lembre-se sempre que quando o Senhor Jesus fala meus mandamentos, ele não está falando da lei mosaica, da lei dada a Israel. Nós vamos encontrar mandamentos também nesta carta de João, quando ele fala dos mandamentos do Senhor, é distinto dos mandamentos da lei. Muito importante, embora tenha sido ele que tenha dado a lei no Antigo Testamento, mas o contexto era outro. Então, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardarmos os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, quando a alegria do Senhor permanece em nós, a nossa alegria é completa. É simples assim, né? E a alegria de estar andando segundo a vontade dele. Então essa é a primeira alegria, o gozo completo vem pela obediência ao Senhor. O segundo gozo completo, a alegria completa, você encontra na oração em João 16, no Evangelho de João também, capítulo 16, versículo 24, diz assim: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Olha que interessante. Nós podemos ser alegres em oração. Orarmos e quando vemos se cumprir o resultado da nossa oração pela fé, nós ficamos alegres. É a alegria que o Senhor coloca em nosso coração. Uma alegria completa, um gozo completo. Depois nós temos também o gozo ou alegria que vem da comunhão com o Senhor. Em João 17, versículo 3, ele diz assim: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos, para que tenham o meu gozo completo em si mesmos. Agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. E aí a quarta vez que ele fala é essa mesmo do nosso versículo aqui. Nessas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo ou a vossa alegria se cumpra. Então o objetivo das coisas que os apóstolos nos escreveram é estarmos sempre felizes e contentes em Cristo. No mundo tereis aflições, o Senhor avisou, mas eu venci o mundo. Aquele que espera gozo ou alegria no mundo vai ficar decepcionado. E se nós já estamos decepcionados, é bom verificar se não estamos andando em busca de alegria e de gozo nesse mundo. Porque vamos ficar decepcionados, sim, porque ele não prometeu para o cristão alegria, gozo, paz neste mundo. Deixo-vos a paz, o Senhor Jesus falou. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O que ele quis dizer com isso? Que o mundo tem uma paz. O mundo dá uma paz. Você está com a conta bancária recheada, você está com o carrão na porta, você está com a mesa farta, você está com todo mundo saudável em casa, então você tem uma paz, mas é relativa, porque tudo isso desaparece. Tudo isso se acaba. Eu ontem, vendo notícias lá da Ucrânia, né, tem uma pessoa, tiraram uma foto assim, que está tendo alguns ataques lá na capital agora, e tiraram uma foto e tem uma pessoa caída no chão com vários pacotes, aparentemente de presentes em volta dela, né? Ela foi morta, talvez voltando das compras. Então nós podemos pensar, que alegria é essa que pode desaparecer com a morte, por exemplo? Não tem alegria fora de Cristo, não tem paz fora de Cristo, não tem gozo fora de Cristo. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá.
Ele deixou muito claro isso. Então, buscar paz no mundo é perder tempo. Buscar alegria, né, o gozo no mundo é perder tempo também. Porque é só nele que nós encontramos essas coisas permanentes, através da comunhão, da obediência, da oração e da leitura da palavra, que é esse quarto versículo aqui. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Como é que o inimigo consegue barrar esse gozo que o Senhor deseja para nós, essa alegria, esse gozo completo? Ele usa uma de suas armas, que é a mais famosa e a mais conhecida de todos, não é? Ele usa o medo. Porque se eu não estou seguro na posição que agora eu tenho em Cristo, com a certeza absoluta da minha salvação, do perdão de todos os meus pecados e da vida eterna, eu vou viver em medo, em temor, pensando que eu posso me perder. É impressionante, né? Quando você tem contato com muitos cristãos espalhados pelo sistema religioso, é impressionante quantos deles não têm certeza da sua salvação. Não conhecem a salvação eterna. Dá vontade de chegar para a pessoa que está lá falando de Cristo, falando do Evangelho, e falar assim: amigo, você sabe, se você morrer agora, para onde você vai? Ah, não sei. Então pare de falar de Cristo, porque se você não sabe, primeiro abrace essa verdade da certeza do perdão dos seus pecados e da salvação, depois você volta aqui para falar para os outros. Porque você está falando de uma coisa que você não conhece, você não sabe se funciona. Se para você não funcionou, então é melhor você ficar quieto, não falar mais. Porque a maioria realmente não tem. E lá em Hebreus, em Hebreus capítulo 2, nós encontramos no versículo 14, falando da encarnação do Filho de Deus, lembrando sempre que o Filho de Deus sempre foi Filho de Deus, mesmo antes de vir ao mundo, porque existe também uma das heresias, uma das doutrinas malignas que começaram no princípio, era dizer que o Senhor Jesus só se tornou Filho de Deus quando se encarnou aqui nesse mundo. Mas na realidade ele sempre foi Filho de Deus. Porque quando você lê que o Pai enviou o seu Filho ao mundo, se ele não tivesse um filho para enviar ao mundo, ele não poderia enviar ninguém ao mundo, né? Ele já era Filho de Deus desde toda a eternidade. Mas voltando aqui então no capítulo 2 de Hebreus, versículo 14: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Foi na morte do Senhor Jesus que se cumpriu aquela profecia lá de Gênesis, quando o Senhor falou que o inimigo, né, o dragão, a serpente, iria ferir o calcanhar do filho da mulher. Que mulher era essa? Maria, que ainda nem existia, mas o Senhor já tinha determinado que seria a mulher que daria à luz um filho. Mas ele, o filho, é quem iria esmagar a cabeça da serpente. Quem já matou uma cobra sabe que o lugar para você bater é na cabeça. Por quê? Porque é na cabeça que ela tem as presas. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele bateu na cabeça da serpente. Ele eliminou a possibilidade da serpente ferir alguém, envenenar alguém com seu veneno, porque ele bateu na cabeça da serpente. E aqui nós vemos que então, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, ou sujeitos à escravidão. Então as pessoas estão sujeitas à escravidão, à servidão, por medo da morte, porque elas não conhecem a vida eterna que é oferecida a todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Não conhecem que essa vida está disponível. E vida eterna não é uma vida que vai durar para sempre, é uma vida que não tem começo nem fim. É a vida que vem do próprio Deus. Essa é a vida eterna. E João, na sua epístola, vai falar muito de vida eterna.
ele vai falar muito dessa vida que hoje nós temos, porque temos a Cristo em nós. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.